A leitura de hoje, Ensinamentos de outra dimensão 2. Sejam felizes. Estou feliz porque o sol brilhou. O dia veio e a vida brotou. Estou feliz porque uma nova oportunidade de um novo dia em busca da verdade. Estou feliz porque não mais julguei, agora só sei amar. Às vezes erro, mas logo eu acerto. Estou feliz por você, por mim, pela natureza, pelas flores e os jasmins. Estou feliz, não sou mais ruim. Agora luto sim, todos os dias. Penso positivo e não tenho inimigo e gosto disso, de tudo. Estou feliz por toda a minha família, pelo meu trabalho, pela minha saúde, por todos. Enfim, eu só tenho a dizer, estou feliz. Não importa o motivo, porque ao Pai eu tudo digo, e não sofre quem tenta ser feliz. Mesmo ao lado do pior inimigo, diga assim, estou feliz. Estou feliz. Sejam felizes. Jacó. Obrigada. Boa noite, gente. Bom ver a casa cheia nesse começo de ano, né? A gente ainda precisa de alguns starts para fazer essa mudança, nesse recomeçar, né? Parece clichê a gente sempre, quando no comecinho do ano, vem aqui falar, vamos ver o que a gente, fazer o balanço do que a gente fez, do que a gente pode melhorar, né? O que cada um ali tem para consertar. A gente tem algumas coisas em comuns, mas cada um tem um conserto diferenciado ali para resolver. E se a gente pegar essa imagem ali, entre acomodar-se e se modificar, eu posso considerar que nós somos essas pecinhas, né? Essas pecinhas de um quebra-cabeça na nossa vida. Porque a gente não pode esquecer nunca que as nossas atitudes, que as nossas ações vão sempre impactar nos outros. Sempre. É claro que eu não sou responsável pelo que o outro faz. Eu não sou responsável. Mas eu sou responsável naquilo que eu provoco no outro. Eu tenho que ter consciência disso, né? Então, quando a gente fala que a gente precisa se modificar, a gente se modifica por nós também, mas principalmente na convivência diária com as outras pessoas, né? Que no fim das contas o que a gente leva dessa vida é o que são as relações, né? Eu posso passar com uma vida com muito dinheiro, que é o que a maioria de nós espera, né? Hoje a gente está aqui e a gente sabe que não é só isso que é o suficiente para me tornar uma pessoa feliz. Mas eu de barriguinha vazia não funciono direito, né? Imagino que a maioria também não, né? Se eu tenho uma preocupação de uma conta que eu não vou conseguir honrar, eu também não vou conseguir ficar equilibrado o suficiente. A gente sabe que em períodos da nossa vida a gente vai ter esses altos e baixos. Vão ter períodos de muitos desafios, né? E os desafios financeiros são bem relevantes na vida da maioria de nós. Mas a gente tem que ter consciência, sim, de que as nossas ações impactam na vida do outro. Seja do meu companheiro mais próximo, do meu colega de trabalho, né? Ou os colegas de trabalho são os que a maioria das vezes a gente impacta e nem percebe, né? Dos meus irmãos, né, da minha família em geral, né? Então, esse é um convite que a gente faz agora nesse comecinho do ano, para a gente dar esse start, para que cada um reveja o teu papel como ser humano nesse conjunto da humanidade, né? Porque a gente quer sim se melhorar, eu quero me melhorar. No fim das contas, a nossa batalha moral ainda é muito grande, né? Porque tem coisas que não são moralmente aceitas, que a gente ainda faz no silênciozinho onde ninguém está olhando, onde ninguém está vendo, né? Isso, cada um de nós tem uma pontinha de melhoramento moral, senão a gente não estaria aqui, né? Então esse é o convite que a gente vai fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre por que a gente não pode se acomodar muito. Até porque é uma lei universal, né? A lei do progresso já está dizendo ali, Kardec já conversou ali com os espíritos e já deu esse spoiler para nós. O progresso é uma lei moral, é uma lei. A gente está aqui para progredir. Às vezes a gente não quer muito, a gente quer ficar aqui, viver a nossa vidinha boa. Essa zona de conforto é válida, sim, por um determinado período. Porque se você fica muito tempo na sua zona de conforto, a dona vida e o senhor tempo vem tirar a gente dessa zona de conforto. E aí não é de livre e espontânea vontade.
É por pressão, normalmente por acontecimentos que fogem do nosso controle. E aí a gente gosta de espernear um pouquinho. Né? Então vamos ver ali o que Kardec fala, né, sobre a questão da gente evoluir ou não. Eu peguei ali no Livro dos Espíritos, a questão 779. A gente já falou várias vezes dessa questão aqui, outros palestrantes já falaram, mas é sempre bom a gente voltar. Né? O homem possui em si força de progredir ou progresso, não senão o fruto de um ensinamento. A gente tem dentro de nós essa vontade de progredir, então isso é um ensinamento. Alguém vai ensinar para nós que eu preciso progredir. Né? Aí a resposta é: o homem se desenvolve por ele mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e nem todos da mesma forma. Então, os mais avançados ajudam o processo dos outros pelo contato social. Aí vamos abrir um parêntese, né? Na maioria das vezes a gente vê que esse progresso que a gente que ele está relacionado, ele está colocando ali, é o progresso intelectual, é o progresso tecnológico, né? O progresso moral já é um pouco mais complicado. Né? Por quê? Como eu falei, tem coisas que são moralmente aceitas em certas culturas e tem coisas que não são em outras. E está tudo certo, porque isso é o cultural ali da região. Se eu pertenço a determinada região, eu vou cumprir o que é moralmente ou socialmente aceito ali, até que eu, por mim mesmo, tenho consciência de que mesmo moralmente aceito, não é moralmente ético, não é certo. Né? Aí eu não uso mais a desculpa de que é moralmente aceito. Essa é a desculpa que a gente às vezes usa. É moralmente aceito, todo mundo faz. Né? Mas aí eu desperta de mim mesmo, ou vocês despertos de vocês mesmos, já vê que aquilo é aceito, mas não é ético, não é moral. Né? Então a gente precisa não só olhar para os nossos irmãos que a gente vê mais avançados tecnologicamente ou financeiramente, né? E achar que está tudo certo, né? E a gente copiar aquilo. Antes de eu vir para cá, eu estava vendo um vídeo que falava assim, aí quebra as pernas da gente, né? Quem não gosta daquela famosa comprinha na Shopee? Mas como é que eles chegam naqueles produtos tão baratos? A custa do que aqueles produtos são mais baratos? Alguém está pagando um preço alto por aquilo. E a gente acha legal comprar aquilo lá bem baratinho. Né? Quem não gosta? Eu também sou a rainha da Shopee às vezes. Mas aí a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Né? Aí na questão 781, ele pergunta assim: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Então eu posso estacionar na minha marcha do progresso, ou eu posso, de repente, falar, não quero isso, né? Aí ele diz que não, mas o de entravar algumas vezes. E o de entravar algumas vezes, muitas vezes, eu diria até muitas vezes, a gente não entrava só o nosso, a gente entrava do nosso colega também. Nosso companheiro também. Lembra lá que eu falei que as minhas ações impactam muito nas ações das outras pessoas. Né? E todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade, porque todo mundo é filho de alguém, todo mundo é pai de alguém, mãe de alguém, todo mundo é referência de alguém. Às vezes a gente não sabe, mas a gente é referência de alguém. E as pessoas se espelham nas nossas ações, né? Na nossa conduta. O fato de eu me propor a ser um pouquinho melhor moralmente, é claro que eu não posso ser muito rígido, porque senão, sabe aquelas dietas malucas? Não funciona, né? Você fica um dia, dois, no terceiro já está suando frio e come um boi pelas pernas. Então não funciona. Não funciona você ser muito rígido, mas você tem que ser contínuo nas coisas. Né? Se você se propõe a determinadas coisas, o exercício é contínuo. Né? Então cada um vai, como eu disse, cada um vai procurar dentro de si aquilo que precisa melhorar. E aquilo que precisa melhorar, gente, não é quando tudo está dando muito certo. Porque normalmente quando tudo está dando muito certo, nós somos pessoas muito legais. O problema é quando alguém diz não, o problema é quando não acontece aquilo que eu quero, o problema é que quando alguém tem uma opinião diferente da minha. É aí que eu preciso me olhar. Né? Normalmente ali é o meu verdadeiro eu. Quando a gente entra aqui, tanto tempo a gente estava longe, né? Alguns a gente está vendo pela primeira vez, alguns a gente está revendo. Muitos de nós a gente conhece a vida um do outro, estamos tantos anos aqui juntos, a gente conhece mais ou menos a vida um do outro, não tão intimamente, mas a gente conhece a história de cada um. Então a gente sabe que cada um tem uma peculiaridade diferente. Assim como nós aqui também, né? Cada um que sobe aqui conta um pouquinho da sua vida para dizer que nós estamos a caminho de nos melhorarmos. Mas ainda tem muita coisa. Vocês ainda vão ver muita coisa, perceber de repente coisa que a gente não está vendo. Né?
Então é importante sempre fazer essa autorreflexão. Eu peguei aquele livrinho Respostas da Vida, não coloquei ali porque ele é muito grande, né? Esse textozinho, né? Chama Convivência, que no final das contas é o que nos faz progredir ou regredir, né? Dizem que a gente não regride, né? Que você estaciona. Mas pensa bem, todo mundo indo lá na frente e você ficando para trás? E aí você fica para trás a ponto de repente, ter que ir para um lugar que você não vai ter acesso a um monte de coisa que hoje você já tem? Será que isso também não é uma regressão? Não regressão no sentido de você perder tudo aquilo que você já conquistou, mas que de repente tudo que você já conquistou te faz tão mal que é melhor abafar um pouquinho, fazer você perder um pouquinho o acesso a isso e começar tudo de novo. Né? Muitos de nós já começamos tudo de novo, muitas vezes. Né? Se cada um olhar para dentro de si, tem aptidões que a gente não sabe de onde que surgiu isso. Eu nunca tive contato. Como é que eu tenho essa aptidão tão forte dentro de mim se eu nunca tive contato nessa vida? Porque são coisas que a gente provavelmente desenvolveu no passado e eu estou tendo um pouquinho de acesso ainda hoje porque não me prejudica. Mas pode ser que eu tenha desenvolvido muita coisa que hoje é diferente da vida que eu tenho hoje e que eu não posso ter acesso porque eu me prejudiquei muito naquele passado. Ou eu prejudiquei muita gente naquele passado. Né? Então a vida é muito certa nesse sentido. E é um livrinho do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. É o texto 16. Vamos ver aqui na íntegra o que ele fala, que está relacionado com o que a gente está conversando ainda hoje. Ele diz assim, ele começa assim, bem fácil. A vida vem de Deus e a convivência vem de nós. Quer dizer o quê? Que Deus nos deu a vida, né? Falando lá desde o começo, fomos criados todos simples e ignorantes, cada um seguiu o teu caminho. Ou seguiu aquilo que mais apreciava. E hoje a gente está aqui convivendo uns com os outros, não porque Deus assim o quis, porque nós escolhemos. Né? Porque senão, vamos dizer, um Deus parcial, você vai bem, você não é assim que funciona. Né? A gente como pais não faz isso com os filhos, né? Quem dirá Deus? Então ele continua assim. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Aí assim, a gente está aqui no comecinho do ano, né? 15 de janeiro. Não faz muito tempo que a gente passou pelo Natal, as festividades ali do final do ano. E nessas festividades o que acontece? Normalmente a gente se reúne em família, pessoas que a gente não vê há tanto tempo, às vezes amigos, quem não tem tantos familiares próximos se reúne com amigos, se reúne com colegas, e olha o hiato que existe entre cada um de nós ali, né? Agora, esse ano eu vou ser bem exibida, tá, gente? Eu vou falar assim, esse ano que passou agora no final do ano, minha avó fez 100 anos. 100 anos. Tá? E a gente se reuniu em família para fazer o aniversário dela. Então veio gente de a família é muito grande, a família dela é muito grande, veio gente de todos os lugares, né? Eu fui aqui do Sul, minha prima da Alemanha, meu tio lá do Rio de Janeiro, minhas tias que moram lá, a gente reuniu o máximo da família que a gente pôde. E aí teve uma hora que eu fiquei olhando ela no cantinho, olhar todo mundo e interagir, e eu fiquei pensando, que será que não passa na cabeça de uma senhora lúcida, muito mais lúcida às vezes do que eu, né? Que tem um olhar forte, é uma pessoa muito forte. O que será que de repente não passava na cabeça dela, olhando todos reunidos, o quanto de vida que ela viu ali, né? O quanto de cada um de nós ali que ela pôde ver e compartilhar e servir de exemplo, né? E absorver, porque ao mesmo tempo você aprende. Não é porque você está numa condição de idade de mais tempo na Terra que você não aprende, muito pelo contrário. A gente está o tempo todo aprendendo. E quem se não se dispõe a aprender está perdendo tempo. Né? Então eu vi ela ali, teve uma hora que eu fiquei ali olhando ela, prestando atenção nela, olhando a gente, né? E ela é de uma religião que eles gostam de cantar, eles gostam de fazer louvores, e não vi problema nenhum em a gente cantar e fazer o que ela gostava. Porque afinal de anos, enquanto ela fez 100 anos, cara, o que custava você cantar um hino da igreja dela lá? Para mim não tinha problema nenhum. Né? Mas eu vi que alguns não fizeram. Então, será que realmente a gente está predisposto, né, a abrir mão de si um pouquinho em relação ao outro? Olha, era uma data tão importante para ela. Né? Eu não estou criticando meus parentes, não. Foi coisa que eu vi. Sabe? E
numa ocasião tão especial que provavelmente vai ser muito difícil de acontecer na família, né, novamente, ou não, né, porque é uma família muito longínqua ali, e por causa de uma coisinha que é tão insignificante, que a gente hoje aqui, a gente sabe que é insignificante, porque num plano espiritual não existe bandeira religiosa, né, a forma com que a gente manifesta a nossa religião é que é diferente, só isso, né? Então, assim, se você encontra uma pessoa difícil na sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. Então, assim, agradeça de repente aquela pessoa difícil que existe às vezes no caminho da gente. E se não tem essa pessoa difícil, preste atenção se você não é essa pessoa difícil. Né? Porque muitas vezes a gente sempre acha que é o outro que é difícil, é o outro que não entende, o outro que não compreende, e nós somos seres divinos porque nós conhecemos a doutrina espírita e sabemos que um dia que a gente morrer, a gente não vai morrer. Mas na maioria das vezes já houve, né, relatos de que os espíritos dão mais trabalho do outro lado, porque eles querem privilégios. Porque eu conheço os livros, porque eu sei da codificação, mas e aí, botou em prática quando? Né? Então, assim, as pessoas que nos compreendem são bênçãos que alimentam o nosso ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que não nos entendem são testes para a vida, que a vida nos oferece igualmente a fim de que aprendamos a compreender. Né? É difícil compreender pessoas tão diferentes de nós, isso é difícil. Né? Mas será que as pessoas compreendem o quanto nós também somos diferentes delas? Porque a gente pensa diferente também. A gente tem manias diferentes. Eu vou dizer, a gente estava aqui numa reunião antes de começar e a gente gosta de falar de nós, né? E a minha mãe muitas vezes já falou isso aqui para vocês, né? Minha mãe que estava aqui falou muitas vezes para vocês, eu sou uma pessoa teimosa. Vocês viram a fofinha assim, mas pensa no bicho teimoso, né? Mas eu sou uma pessoa implicante, cara. Quando eu pego implicância com alguém, a pessoa respira perto de mim, eu fico, tá respirando por quê? E o problema não é a pessoa, o problema às vezes sou eu. Eu que não estou entendendo a forma da pessoa ver a vida. Não é a pessoa, né? Então eu que tenho que fazer um esforço muito maior. Então vamos lá, continuando aqui. Recordemos que nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Olha que difícil, né? E quanto mais a gente vai ficando de idade, né, mais a gente vai se revelando como realmente a gente é. Sem medo. Sem medo de falar. Porque quando você é mais novinho, você tem uma ideia de que para você ser aceito, você tem que se moldar aquilo que a pessoa espera de você. Como você vai ficando mais velho, ou quando você vai se conhecendo um pouquinho melhor, você vai vendo que não. Quanto mais verdadeiro você é, melhor ficam as relações. Sabe por quê? Porque se você só se molda aquilo que o outro quer, você diz amém para aquilo que o outro quer, achando que a pessoa vai gostar muito mais de você do que se você for verdadeiro, você não vai estar de verdade nessa relação e você vai estar infeliz. Porque você não está sendo você. E a outra pessoa está sendo, no fundo, enganada, né? E aí, você não está sendo verdadeiro 2 vezes. Se alguém surge como sendo um enigma no seu caminho, quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Né? Nunca diga que a amizade não existe. Qual acontece conosco, nosso amigo também tem suas limitações. Se conseguimos fazer algo por alguém, em auxílio próximo a outra pessoa, nem sempre conseguimos fazer o máximo, uma vez que somente Deus consegue tudo, de tudo a todos, né? E nem sempre Ele consegue agradar a gente, né? Porque se não é do nosso jeito, não é da nossa hora, a gente fica lá, porque Deus, porque não comigo, né? Quantas vezes a gente tem um livramento, né? De determinadas situações que a gente está ali batendo o pé que quer, e quando você vai lá na frente fala, poxa, ainda bem. Meu santo é forte, ainda fica lá, né? Se vangloriando, meu santo é forte. Mal sabendo que foi, né, a intercessão divina que foi lá te tirou dessa roubada. Se você ama realmente aqueles que lhe compartilham a estrada, ajudem-os a serem livres para encontrarem a si mesmo, tal qual você também deseja essa independência para ser você em qualquer lugar. Porque muitas vezes a gente quer ser a gente mesmo, mas a gente quer moldar as outras pessoas, não porque a gente não gosta delas, na maioria das vezes porque a gente gosta delas. E a gente faz assim, eu sei o que é melhor para você. Porque eu sou mais velha, porque eu tenho mais experiência, porque eu tenho diploma de não sei das quantas, né? E a gente não respeita a pessoa do jeito que a pessoa é. Tá? Quem valoriza a estima alheia, procura igualmente estimar. Né? Se você acredita que a franqueza rude pode ajudar alguém,
Observe o que acontece com uma planta quando se atira água fervente, né? Aí foi bem drástico ali, coitadinha da planta, mas na verdade é assim, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu sou muito sincero. E o fato de ser sincero, às vezes você comete o sincericídio, né? Você fala muito diretamente alguma coisa que a pessoa às vezes precisa ouvir, sim, porque você precisa ser sincero, mas você não precisa ser rude, não precisa ser grosso. Não precisa enfiar a verdade nos outros goela abaixo. Muitas vezes a gente precisa calar, muitas vezes você precisa calar, dar tempo ao tempo, no momento certo falar. Né? Assim como a gente também gostaria que as pessoas fizessem conosco. Eu gosto que a pessoa seja sincera comigo, mas não gosto que seja rude, porque aí você já ataca de volta, nem escuta. Né? Então, abençoemos se quisermos sermos abençoados. Né? Ele termina esse texto falando isso. É um livrinho muito legal, gente. Aconselho vocês, eu gosto bastante de fazer evangelho com esse livro. Né? Sempre vem umas mensagens muito importantes no momento que a gente está vivendo ali. Né? Eu peguei um slidezinho aqui para falar um negócio. Olha só. Não se preocupe com falhas. Quando a gente está falando de mudança, de se acomodar, de um novo começo, vem sempre essa frase, né? Não se preocupe com falhas. Se preocupe com as chances que você perde quando não tenta. Porque muitas vezes a gente não está cômodo, não está contente, não está feliz na situação que está vivendo, mas tem muito medo de dar um passo. Por quê? Pode ter vários vieses, né? Eu posso ter medo, eu posso estar preocupado com a minha imagem, eu posso estar querendo agradar, eu posso usar a desculpa da idade, né? Eu posso, às vezes, usar a desculpa da falta de dinheiro, que essa é muito, né? Eu não faço porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu faria mais, né? Mas a gente precisa entender que essa falta de dinheiro é muito relativo, né? Que quando você quer ajudar uma pessoa, às vezes é um pouquinho que você tem e você divide e você ajuda, né? Então, assim, a gente não pode se preocupar muito, né, com as nossas falhas, porque a gente vai aprender falhando. Né? A palavra errando às vezes dói no nosso ouvido. Né? Então vamos falar falhando. A gente vai às vezes aprender, muitas vezes a gente vai aprender falhando. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo adora falar isso. Eu não sou uma pessoa perfeita. Se eu não sou uma pessoa perfeita, até que eu acerte no meu alvo ali, às vezes, na maioria das vezes eu vou errar, eu vou dar uma pisada na bola e eu vou aprender muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. Muito mais. Se eu souber ressignificar, né? Se eu não ficar o tempo todo só reclamando, achando que todo mundo vai para frente, só eu que não. Se eu olhar para o que eu preciso mudar, eu vou realmente aprender mais com as minhas falhas do que com os meus acertos, né? E a gente tem que ter uma imagem de si mesmo muito real. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não é ensinado a se amar de verdade. Sabe, os nossos pais, os nossos educadores, ou quem quer que seja, eles ensinam essa falsa modéstia, que se você se ama demais, você é uma pessoa egoísta. Não é verdade, sabe? A gente tem que se amar na medida certa. E o se amar, o que é? É você entender que você tem seus defeitos, você tem suas imperfeições, você tem muita coisa para corrigir, mas você tem muita coisa boa também. Tem muita coisa boa que você acrescenta na vida do outro. E o que acontece? Normalmente a gente não é ensinado a se amar dessa forma. Aí tem duas vertentes, né? Ou você não é ensinado a se amar com as suas falhas, porque tem sempre aquela comparação, fulano tem o carro melhor, fulano conseguiu uma nota maior no colégio, ou fulano tem determinado corpo ou cabelo, não sei o que, a gente está sempre se comparando com alguma coisa. Ou então, os famosos alecrins dourados, né? Que só o meu filho é bom, só fulano é melhor, porque você tem direito a tudo. Aí você não ensina valor, você não ensina valor, assim. Você não ensina valor, você não ensina respeito, não põe limite, porque você não quer frustrar. Quem que não existe isso? A pessoa vai se frustrar. E se você não aprende a se frustrar, você não aprende a ser forte. Você precisa se frustrar para ser forte, né? Então, se amar de forma correta, enxergando as nossas imperfeições, enxergando o que precisa melhorar dentro da gente, faz com que a gente seja forte. E não dependa da validação do outro para ser bom. É claro que você ser uma pessoa forte, emocionalmente forte, não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa arrogante. Essa é a diferença. Sabe? Eu tenho consciência de mim, eu sei do meu valor como pessoa, eu sei do meu valor como ser humano, mas eu não posso ser arrogante com isso. Né?
Porque só o respeito e a aceitação vai fazer com que a gente entre dentro da gente e resolva aquelas questões que cada um de nós veio para resolver aqui. Como a gente falou, né? Existem pessoas que são um pouco mais emocionais, umas pessoas que são um pouco mais racionais, outras pessoas que são um pouco mais ativas, que a gente vai ver ao longo do ano aqui, ao longo do ano com esses cursos que a casa oferece, né? Para que todo mundo tenha um entendimento. Mas, de qualquer maneira, cada uma dessas variações ali vão ter questões para ser resolvidas. Questões de ser humano, né? A forma com que vão se expressar é diferente. Mas as questões de ser humano vão ser, de repente, as mesmas, né? Vai mudar o quê? De repente, vai mudar o cenário, o contexto, de repente, é o mesmo, né? Eu vou colocar um videozinho aqui, que ele é bem rapidinho, tem 2 minutinhos, e depois a gente vai discutir sobre ele. Presta atenção, presta atenção. A mãe não tá gravando ainda. É porque a mãe, ó, recebeu esse suco aqui, ó, pra gente poder fazer propaganda, gravar e falar que ele é muito gostoso, tá? Essa moça, coitada, ela é mãe de quadrigêmeas, tá? Para as pessoas comprarem. Pode ser? Vamos experimentar? Então quem vai primeiro? Eu. Vai fazer por ordem de nascimento? Então a Helena vai tomar primeiro. Filha, toma aí. Me fala se é muito gostoso. É muito gostoso, mamãe. Muito gostoso, filha? Você gostou? Agora vai ser a vez da Maitê. Prova, Maitê. Fala pro pessoal. O que você achou desse suco? Muito delícia. Muito delícia? Tá gostoso? Tá com gosto de quê? De suco de uva. Vez da Beatriz. Vai, Bia, toma o suco. Delícia. Tá delícia? Você acha gostoso? Então tá aprovado, o pessoal pode comprar. Eles podem comprar, Bia? Sim! Você dá? Lá. Vai, lá, experimenta. Conta pra mamãe o que você achou do suco. Conta pra todo mundo. Não compro. Que? Não compro. Por quê? Porque tá ruim. Tá com gosto de quê? Você não gostou? Não, mas tem que falar que é gostoso. Não tá gostoso, não? Eu gostei muito desse vídeo, e quando vejo alguns vídeos interessantes, eu falo, vou guardar, porque em algum momento eu vou usar. Usei agora na primeira palestra. Essa moça, essa coitada, é mãe de quadrigêmeas. Para mim, são todas iguais ali, né? Mas são 2 pares. Elas são iguais porque são 2 pares. Vieram 2 placentas, em cada placenta, 2 meninas. Então, uma é cópia da outra ali, né? E ela posta vários vídeos falando do dia a dia, né? Da dificuldade de ser mãe de 4, assim, né? E ela estava falando do impacto que nós, como pais, educadores, ou como alguém de expoente, tem em relação em relação às crianças, mas a gente coloca em relação a tudo. O quanto será que a opinião do outro, o quanto será que o outro consegue te direcionar a opinião? Aqui que ela colocou sal no suco e pediu para as meninas, falou, olha só, colocou sal no suco e falou assim, olha, a gente vai vender essa caixinha de suco, eu preciso que vocês digam que o negócio é bom. Todas elas fizeram aquela carinha assim, mas as 3 primeiras, elas falaram, nossa, é uma delícia. A última, que é a mais rebeldezinha dela, falou, não, gente, não compra. Já soltou, não compra. Não compra, isso é ruim. Né? Só que aí eu me faço esse questionamento, olha só. A sociedade, ela quer que a gente seja o quê? Que a gente tenha esse fino trato, né? Que a gente disfarce, que a gente não sei o quê. Ao mesmo tempo, ela quer que a gente seja sincero. Que a gente seja super sincero. Mas, ao mesmo tempo, ela quer encaixar como síndrome a pessoa que é sincera. Não estou levantando esse questionamento, não, mas é só para a gente pensar aqui. Né? Mas aí, quando eu olhei esse vídeo, eu fiquei pensando, o quanto será que as nossas ações, as nossas decisões, os nossos exemplos impactam nas outras pessoas? Olha só quanto impacta. Ali elas têm 4 aninhos, as 4, né? Tem 4 aninhos. E a mãe podia usar isso de uma forma negativa. Ela teve muitos haters falando dela, né? Não devia ter feito isso com as meninas, mas ela disse assim, eu queria mostrar para vocês o quanto impacta a forma com que você educa teus filhos. Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente fala. Aqui, eu estou usando criança, mas aqui eu estou usando qualquer um que a gente acha como expoente ali, que a gente admira. Né? Ou um produto, ou um comportamento, né? que a gente acha que vê como certo, e às vezes a gente fala, poxa, mas não é tão legal assim. Mas está todo mundo fazendo, né? Eu estava vendo também uma outra moça, ela falou assim, olha, logo que começou a internet,
eu comecei a seguir uma blogueira de mundo fitness. Ela falou assim, ó, era uma blogueira de mundo fitness. E essa moça falava assim, você precisa levantar cedo, fazer seus exercícios, que aí você está livre para você ter o seu dia, né? E ela pensou, eu vou seguir essa moça, que aí finalmente eu vou emagrecer. Ela já era uma menina cheinha, falou, finalmente descobri, eu vou emagrecer. Só que o problema é que assim, ela morava numa grande cidade, então tinha que levantar muito cedo, né? As condições são mais difíceis, né? Então ela levantava às 5 horas da manhã e começava no trabalho às 7. Então, entre 5 e 7 horas era o tempo que ela tinha que preparar marmita e fazer todas as coisas dela, e ficava lá acompanhando a tal da blogueira fazer o exercício, falando que depois que ela fizesse o exercício, ela estava livre para ela. E ela ficava pensando, meu Deus, eu sou muito preguiçosa. Porque, olha só, eu levanto às 5 da manhã e às vezes vou dormir às 11, meia-noite, porque tem aquela rotina toda, vai para o trabalho, vai para a escola e depois faculdade, não sei o quê. Aquela rotina toda muito diferente da realidade daquela blogueira, né? A nossa geração mais novinha, né, se compara muito com isso. A gente que é um pouco da geração X para trás, assim, consegue ter um discernimento um pouquinho melhor do que a geração Z para frente, né? Então ela falava assim, olha, e eu ficava me comparando, eu falava assim, poxa, embora eu soubesse muito de que aquela não era a minha realidade, eu podia me esforçar, em vez de levantar às 5 da manhã, levantar às 4, mas eu estava tão acabado às 5, quem dirá às 4? Então, assim, ó, tem coisas que a gente olha, que é um pequeno flash da realidade da vida da pessoa, e às vezes a pessoa está ganhando para fazer aquilo ali. E não tem nada de errado, tá, gente? Esse negócio de moda, a gente às vezes fica pegando no pé, não tem nada de errado. A gente sabe que é bom fazer exercício, a gente sabe que é bom comer legal, né? Mas a gente sabe que o açúcar, chocolate, essas coisas também fazem bem para o nosso, né? Você vai fazer um aniversário comer com bolo de alface? Não vai, né? Então, assim, tem que ter equilíbrio. Nem assim, nem assado. Vamos achar o equilíbrio ali, né? Porque tem gente que quer impor uma realidade que não... Olha, eu logo que a gente, no comecinho do ano, né, eu não fui para ABC, mas peguei uma peste. Peguei uns 3 dias sem poder comer direito, né? Olha, deu uma desintoxicada aí o negócio. No 4º dia, eu não conseguia parar de pé. Como é que você vai, uma avó, sócio proprietária da minha própria empresa, cuidando da neta, 3 anos, que graças a Deus tem uma saúde para dar a vender, e ela fala, vó, não preciso dormir. Ela acha perda de tempo dormir. Bom, eram os meus filhos que adoravam dormir, a neta não gosta. Como que eu não vou comer a ponto... Então, assim, é fora da realidade. A gente tem que ver, claro, aquele contexto ali pode servir de exemplo, mas não tem que ver o que cabe na tua realidade. Né? Então, por isso que eu vim trazer isso aqui, para a gente ver o quanto isso está impactando na nossa vida, e principalmente na vida dos nossos jovens, que ainda estão em formação, que não tem esse discernimento. Né? Porque uma criança de 7 anos que a gente sabe que vai fazer frio, você não vai dar aquela educação positiva, que é levar o casaco ou quer sentir frio. Você vai falar, leva o casaco e deu. Né? Então, assim, você só pode permitir esse tipo de coisa quando a pessoa tem a capacidade de discernimento. Se não tem, vai fazer o que eu estou falando e acabou. Né? É assim que a gente educa pessoas fortes. Cara, com uma pessoa que não tem a capacidade de discernir do que é certo e o que é errado, como é que você vai dar poder de escolha? Você tem que ensinar o que é certo e errado para que no futuro a pessoa tenha capacidade de escolha. Isso é educar. Porque senão você vai criar a geração nem, né? Que a gente está aí passando um cortado. Né? Não falando mal de ninguém. Mas é o que a gente está vendo hoje, né? E o que a gente está vendo hoje é reflexo da educação que a gente deu, então dá para corrigir. Né? Então, assim, a gente não é obrigado, né, a que as pessoas nos valorizem. As pessoas não são obrigadas a nos valorizar, né, dentro dessas relações. Mas você pode se recusar a ser desvalorizado, e principalmente, né, quando a gente fala de doutrina espírita, não existe relacionamento abusivo que seja justificável. Porque a gente fala assim, é meu karma fulano. Não é, não. Não é. De repente você está numa relação dessa porque você tem a consciência de que você precisa mudar. Porque um relacionamento abusivo não ganha ninguém, nem você, nem a pessoa que está sendo abusada, nem o abusado, nem o abusador, não ganha ninguém. Muitas vezes é um prejuízo muito grande. Né? E as pessoas sempre dão sinais, a gente que não percebe. Né? Outra coisa que a gente também, às vezes, tem um conto de fada grande, os relacionamentos perfeitos. Isso não existe, né? A gente sempre quer casar, encontrar um príncipe encantado, a princesa não sei das quantas. Isso não existe, gente.
Isso é conto de novela, dorama mexicano, dorama lá, os que às vezes eu não consigo ver, porque para mim eu acho que é todo mundo igual. Minha filha briga comigo, ela fala, não é, mãe. Eu falo, ai, mas eu não sei, todo mundo é igual, eu tenho um problema para saber quem é quem ali. Né? Eu tenho que prestar atenção para saber quem é quem. Porque eles não têm muita expressão, então para mim todo mundo é igual. Então assim, o relacionamento perfeito não existe, é entrega, é construção. Né? E às vezes o relacionamento vai passar por determinados períodos que às vezes você precisa dar um passo para trás. Ou às vezes você precisa dar a mão para a pessoa para poder ir um passo para frente. Né? Metade da laranja, alma gêmea, essas coisas assim são umas denominações românticas muito bonitas, mas que funcionam lá nos filmes. Né? Porque para ser um casal de qualquer gênero, você precisa de 2. Se você tem metade de um e metade de outro, você só tem um, não tem 2. Né? Então você precisa de 2. Relacionamento é soma. E aqui eu não estou falando só de relacionamento afetivo. Estou falando de qualquer relacionamento, de amizade, de construção. Tudo tem que ser soma. Tudo tem que ser soma. E a gente precisa aprender isso. Né? Os nossos empregos, os nossos trabalhos, eu acho que vai mudar. Não vai demorar muito para que isso se mude. As relações de trabalho. Onde só quem ganha é um. Não pode mais assim. Não é mais aceitável esse tipo de coisa. Né? Porque para um ganhar bastante, muita gente precisa fazer. Então todo mundo tem que ganhar. Né? Muitas vezes eu já escutei muitas vezes isso, né? Que existe, às vezes as pessoas passam por aqueles períodos que parece que nada preenche. Aquele vazio, eu também já passei por isso. Esse vazio de nada é preenchido. Às vezes preenche com comida, mas não é isso que vai preencher. Né? Ou preenche com alguns vícios, não é isso que vai preencher. Tem vazios que a gente acha que alguma pessoa tem que preencher quando a gente fala de relacionamentos, né? E a pessoa não vai preencher, ela pode no máximo tapar. Tapa, mas não preenche. Porque o dia que a pessoa vai embora, o vazio continua ali. Então a gente tem que perceber o que é melhor para mim, né? E a gente tem que ficar bem sozinho também. Eu estava escutando a Marília Gabriela falando numa entrevista que ela estava dando na TV, que ela falou, olha, durante muitos anos eu entrevistei muita gente, e todo mundo sempre achou que eu sou uma pessoa muito bem relacionada, mas na verdade eu não sou. Aquilo que vocês viam ali, aquele relacionamento todo, que eu conversava com todo mundo, que eu me dava bem com todo mundo, era o meu contato de trabalho. Eu levei para a minha vida social, eu fiz do meu trabalho a minha vida social, que quando o trabalho acabou, eu me vi sozinha. Porque eu não construí relações mais do que isso. Sabe, ela falava assim, quando fechava ali, quando acabava o set, eu ia para minha casa, os convidados iam para casa deles, muitas pessoas quiseram se aproximar de mim. Mas eu usava a desculpa de que eu estava cansada, de que, sei lá, de que aquele dia não era bom. E as pessoas foram se afastando, porque você insiste uma, insiste duas, a pessoa não quer, o pessoal dá um tempo, né? E ela disse que algumas vezes ela chegou a chorar. Porque solitude é gostoso, né? Você ficar sozinho por um tempo, fazendo suas coisas, mas sentir solidão, ela disse que é muito ruim. E ela disse que ela chegou a chorar algumas vezes. Então pensa, uma pessoa da mídia, que a gente olha, parece super bem relacionada, mas que tem uma vida que nem nós mesmos, né? Por isso que esse negócio de... algumas vezes eu falei já isso em palestra aqui. É muito bom quando a gente tem um relacionamento um pouco mais heterogêneo, sabe por quê? Você tem relacionamento com pessoas um pouco mais velhas que você, para quê? Para trazer experiência para a tua vida. Você tem relacionamento com pessoas da tua idade, aproximadamente da tua idade, que vão falar a mesma língua que você, porque viveu o mesmo contexto que você viveu. E é bom você se relacionar com pessoas mais novas também, para estar inserido no mundo. Porque por mais que seja uma geração que você fala, poxa, mas olha só. Mas se você fala, poxa, mas olha só, mas não entende o contexto que eles estão vivendo, como é que vai ser? Porque é essa geração que você às vezes não entende com o texto que eles estão vivendo, que daqui a um tempo vão estar gerindo a gente, né? Porque queira Deus, a gente vive ainda um pouquinho mais de tempo, né? E para finalizar, gente, eu quero só falar uma coisinha que está muito em moda a gente falar assim. As pessoas se unem pelo nível de energia e se afastam pelo nível de energia também. E é certo, é o correto. Muitas vezes a gente se une pelas energias afins e se repele pelas energias que não são tão afins também. O problema é que quando a gente acha que, por a gente achar, por a gente conhecer sobre energias ou sobre qualquer contexto, né? Quando você tem uma informação um pouquinho maior sobre determinada coisa, a gente achar que é sempre o certo. Sabe por quê? Porque a gente pode sim fazer o bem, a gente pode sim fazer coisas boas, a gente pode fazer coisas espetaculares, mas nós não somos bons o tempo todo.
A gente não é o bem o tempo todo. A gente faz. A gente procura fazer, às vezes até com muito esforço. Ai, tem que ir lá. Ai, às vezes ainda vai se arrastando. Mas a gente não é o bem o tempo todo, né? Então, assim, cuidado com essa interpretação. Eu às vezes fico meio assim quando alguém fala isso. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, né? Uma vez eu fui num rapaz que arrumava meu cabelo e ele é todo elétrico, assim, sabe? Bem elétrico. E eu lá sentada, aguardando ele. Quando ele chegou e foi pentear meu cabelo, chegou até a dar um choque, assim, sabe? Sabe quando você sabe que a pessoa levou um choque? Ele fala, nossa, sua energia hoje... Era só uma energia contrária dele. Só isso. Não tinha bom, não tinha mal, não tinha nada. Era só uma energia contrária dele. Eu estava calmo e ele estava todo alvoroçadão. Não existia ruim ou bom. Era só diferente. É isso que a gente precisa entender. Esse ruim e bom, na balança, tem contextos diferentes. Nós somos só diferentes. Se nós somos diferentes no comportamento, nas energias também. E eu não vou ter uma energia boa o dia inteiro. Por quê? Porque tem coisas que vão acontecer que vão fugir do meu controle. Né? Eu posso acordar muito bem, de repente eu tropeçar, de repente acontecer alguma coisa no caminho. Então, assim, ó, as energias, sim, elas são muito palpáveis, né? E algumas pessoas conseguem perceber muito mais do que as outras, né? Mas cuidado com a interpretação, né? Cuidado principalmente da gente sempre achar que a gente é o que é né? O gás da Coca-Cola, como a Júlia gosta de falar. Não. Quanto mais conhecimento, mais a responsabilidade. Sempre. Quanto maior o meu conhecimento, maior a minha responsabilidade. Às vezes a gente vai engolir seco, assim, né, com algumas coisas que a gente vê, com algumas coisas que a gente escuta, vai. Por quê? Em respeito ao outro. Porque se eu falar, a pessoa não vai entender. Não porque eu sou melhor, porque o contexto dela é diferente do meu. Existe ruim, existe bom? Lembra lá, a gente só vai evoluir dando exemplo para o outro. Porque aquilo que de repente eu acho que eu já venci, o outro não. E vice-versa. A gente está aqui na frente, de repente, falando, explicando, conversando sobre algumas situações que a gente, né, é desafiado a vir falar, mas não, tem muitas outras que a gente não venceu ainda não. Né? E eu falo, Jesus amado, ainda tem que melhorar muita coisa. Né? Então tá, gente, que fique essa reflexão, né, que esse começo de ano que a gente vem, que seja um ano ainda muito bom para todos nós, né, com muitos desafios, vão ter desafios bons, vão ter desafios que não são tão bons, né, mas que a gente possa se unir, porque quanto mais a gente se une, mais forte fica essa nossa egrégora, né, quanto mais a gente se une em oração, mais leve fica o nosso planeta, né, porque afinal de contas é um planeta tão bonito, tem tanto a oferecer, né, e a gente só está olhando a coisa ruim. Se você olhar para as mídias, os destaques ruins é o que mais você fala. Aí você fala, é o final dos tempos. Pois é, mas tem tanta coisa boa. É só mudar o contexto da coisa. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Então que a gente tem esse olhar diferenciado nesse ano. É pagar para ver, né? Se você olha a coisa ruim, por que não olhar a coisa boa? E paga para ver. Ninguém tem nada a perder. Né? Então que a gente possa aí durante o ano ter várias conversas, né? Vários cursos, vários eventos, né? A casa está ali, está sempre aberta a receber quem procura, dentro das nossas possibilidades também. Cada um dos voluntários tem os seus trabalhos particulares, mas sempre que nós somos convocados, a gente vem aqui com muito bom gosto, né? E que venham mais colegas, né? Que se agreguem mais colegas nessa grande família CEIU, não só aqui escutando o que cada um tem a falar aqui, mas também para participar dos trabalhos, né? É sempre bom, vou fazer o apelo já logo no começo do ano, venham trabalhar conosco, né? Então, gente, até uma próxima oportunidade, vamos fazer a nossa oração final para que a gente vá para que a gente siga para o passe, né? Então, vamos nos unir em oração, nesse pensamento dessa casa que foi tão bem preparada pelo plano espiritual, e pedir mais uma vez o auxílio para um ano que se inicia, que cada um seja fortalecido dentro dos seus desafios, das suas dificuldades, e que Deus possa ainda melhorar cada um de nós dentro das nossas conquistas. Que essas energias boas nos acompanhem durante toda a semana, impregnando no nosso coração, na nossa cabeça,
fortalecendo o nosso ânimo, fazendo que as pessoas nos olhem, nos espelhem no nosso comportamento, para que todos possam se melhorar. Que tenhamos uma boa semana e que assim seja.